Queridos amigos, senhoras e senhores, agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos vivendo ainda no corpo físico, porquanto cada minuto que nós podemos reverter em boas ações serão pérolas a ornarem a nossa vestimenta quando chegarmos do lado de lá. Muitas passagens do Evangelho de Jesus são revestidas de perguntas, de incógnitas, que requerem um certo conhecimento da época, das circunstâncias, para melhor compreendermos o conteúdo que está inserido em cada passagem de Jesus. Sabemos que o Mestre não desperdiçava nenhuma oportunidade para nos deixar lições preciosas. E ele se utilizava do dia a dia, dos usos e costumes dos habitantes da Palestina antiga. Ele usava muito os exemplos das ovelhas, dos cabritos, do arado, do semeador, do tempo da ceifa, da colheita, da semeadura. Jesus era aquele pedagogo extraordinário que não forçava os seus alunos à compreensão imediata dos seus ensinamentos. Dentro dessas frases que o Mestre deixou para nós, essa tem intrigado bastante, que é o título da palestra: Deixai aos mortos o enterrar seus mortos. Intriga muito pela questão de se tratar de algo que nós próprios, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, jamais agiríamos de forma agressiva no trato de pessoas que precisassem se ausentar para cuidar do sepultamento do seu pai. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Portanto, é o tema que nós iremos estudar nesta noite e compreender como naquela época era interpretado o simbolismo da morte. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, ele diz: desperta, ó homem que dorme, levanta-te dos mortos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, Paulo compreendia que as pessoas que estavam distanciadas dos evangelhos de Jesus, que estavam distanciadas do bem, da verdade, da ética, da moral, estavam adormecidas, essas pessoas, e que ele considerava-as mortas. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, aqueles que não estavam ligados à espiritualidade, Paulo considerava mortos.
Portanto, nós temos de convir que existem dois tipos de morte, ou dois tipos de mortos. Os mortos fisicamente, aqueles que o coração parou, a respiração deixou de existir, não mais ver, escuta, não mais se movimenta, enrijece-se o corpo. Esse é o morto físico. E existe outro tipo de morte, que é ligado àqueles que se voltam para os prazeres, para aproveitar, entre aspas, a vida. Porquanto já está a idade avançando, eu quero aproveitar a vida. E ficam mortos espirituais, se desligam da espiritualidade. Esses que se desligam da espiritualidade, então, são mortos ambulantes, que caminham entre nós, que não aceitam a reforma íntima. Eles têm enrijecido não o coração, mas os sentimentos, as emoções. E para nós compreendermos ainda mais como era essa imagem dos mortos naquela época, nós vamos nos transportar ao Velho Testamento, ao primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Pentateuco mosaico, no capítulo 2 e no capítulo 3, em que há aquele relato muito bonito do jardim do Éden, onde moravam duas almas felizes, que não sabiam o que era sofrimento, que não sabiam o que era trabalho, que era responsabilidade. Viviam para se alimentar, mitigar seus desejos, dormir, viver a vida biológica. Adão e Eva assim viveram no paraíso durante muito tempo. Mas um dia Deus dá uma ordem a Adão e Eva: meus filhos, vocês podem usufruir do paraíso do que desejarem. Não tem trabalho para plantar, para colher, obrigação de nada, só se divertir. Todavia, no meio do paraíso tem uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore dá um fruto suculento. Dessa árvore não comam, porque se comerem, certamente morrerão. A fala de Jesus, deixai aos mortos, o enterrar seus mortos, tem como origem o livro de Gênesis, nesse simbolismo de Adão e Eva, onde nasce a morte, onde surge a morte, que é a origem de tudo. Então Adão e Eva recebem a ordem de não se alimentarem do fruto da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, porque certamente morrerão. E o que aconteceu? É que a serpente, muito astuta, conversou para o juízo de Eva e disse: Eva, tu não vai nessa conversa não. Experimente da fruta, não vai morrer, eu garanto, não vai morrer. E Eva, não tendo com quem conversar mais, soprou no ouvido de Adão: Adão, vamos provar. E Adão aderiu àquele desejo, instigado pela curiosidade,
E ambos comeram do fruto proibido da ciência do bem e do mal. E Deus teria dito: se comerdes desse fruto, certamente morrerás. Comeram e não morreram fisicamente, morreram moralmente, morreram espiritualmente. Porque a morte, o que é a morte? A morte, simbolicamente, mostra a passagem de um período para outro, o final de uma etapa, a conclusão de um aprendizado. Quando eles comem do fruto da ciência do bem e do mal, eles passam do estágio de criaturas ignorantes, inocentes, sem responsabilidade, para criaturas conscientes, com liberdade de ação, com livre arbítrio, responsáveis a partir daquele momento pelos atos praticados. Morre o ignorante, nasce o responsável. É o nascimento da responsabilidade da criatura humana no momento que come do fruto da ciência do bem e do mal, ou seja, tinha um conhecimento do que era bem, do que era mal, do que era certo, do que era errado, do que era verdadeiro, do que era falso. Então é este o grande simbolismo da morte. A morte como final de linha, como mudança de estágio. Então o ser humano, na voz de Deus, se comer desse fruto, certamente morrerá. Por que certamente? Porque quem toma conhecimento do que é certo e do que é errado, quando desperta a razão, certamente nós, humanos, pecamos. E o pecado passou a simbolizar a morte. Aqueles que estão pecando estão mortos para o lado espiritual. É todo esse simbolismo que então passaram a culpar a mulher. A mulher era culpada, para os judeus, do surgimento da morte, porque foi ela que aceitou o convite da serpente e foi ela que induziu o homem a desobedecer Deus. O pecado está na desobediência de Deus. Em outras palavras, mortos somos nós na hora que desobedecemos às leis divinas. Aqueles que obedecem às leis de Deus são vivos. E o simbolismo é perfeito, porque no jardim do Éden, enquanto eles não sabiam o que era bem, o que era mal, o que era certo, do que era errado, os animais, as plantas igualmente não conhecem, então eles não têm pecado, não têm culpa de nada, não têm consciência. Mas no momento que tomam conhecimento, conhece o pecado e aí conhece a morte espiritual. Então, mortos espiritualmente falando, é todo aquele que desobedece. Deus disse: não coma, desobedeceu. Todo aquele que desobedece à lei de Deus. É bom a gente parar, se olhar no espelho e se perguntar: quanto eu tenho desobedecido às leis divinas? Porque nós desobedecemos muitas vezes, e na maioria das vezes, porque Deus pede que nós amemos, que perdoemos, que sejamos fraternos, que não guardemos ódio, mágoa de ninguém, e nós não conseguimos fazer isso. O apóstolo Paulo dizia na sua epístola aos Romanos que o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma tendência nossa, há uma fragilidade no nosso caminhar, e que nós escorregamos
em nossas fraquezas e repetimos os mesmos erros antigos. Tinha razão Paulo de Tarso, tinha razão o Velho Testamento. Então o povo judeu considerava que a morte tinha surgido para trazer um sofrimento muito grande, porque depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido da ciência do mal, foram punidos. Adão passou a ter necessidade de trabalhar para angariar o pão, que antes ele vivia no jardim do Éden como vive a lagarta, sem trabalhar, como vive a borboleta, como vive a raposa, a serpente. Mas com o conhecimento da ciência do bem e do mal, passaram a trabalhar, e ela, a mulher, passou a sofrer a dor do parto, e os judeus não perdoaram. A culpa da morte, do surgimento do pecado, é da mulher. E quando morria alguém, a mulher é que tinha que ir à frente do féretro, porque ela era culpada da morte ter existido. Embora os sepultamentos na Palestina antiga fossem o mais simples possível, embora os mais pobres também merecessem um sepultamento digno, havia aquela preocupação de fazer com que as pessoas imaginassem que o meu sentimento pelo meu falecido era maior do que o do outro. Eu tinha que, na hora do enterro, chorar mais alto, gritar mais do que qualquer outra pessoa. Então eles, que tinham certas posses, contratavam carpideiras, mulheres que eram pagas para chorarem, sapatearem, gritarem, se rasgarem, como se fossem parentes do morto, para dar a impressão do grande apego fraternal, amoroso dos familiares. Pagava-se músicos que iam executando músicas fúnebres durante o transcurso, para o sepultamento. Dentro desse aspecto, nós podemos incluir as ambições humanas, ainda hoje arraigadas entre nós. Quantas e quantas pessoas que nós já ouvimos dizer que ficam torcendo para que um parente ou outro morra logo, para ele ter acesso à herança. Eu tive um colega do banco que disse para mim: Zanelis, tu és doido, rapaz. Disse: por quê? E tu vai mostrar à tua esposa o seguro de vida que você fez? Não tem nada não. Ora, não tem, eu não mostro nada. Depois, ela sabendo que eu estou valendo esse dinheiro todo, ela vai dar um jeitinho para eu morrer antes. Mas isso traduz a insegurança e a ambição de muitos, que tramam muitas vezes a morte de um pai, de um avô, de uma avó, para usufruir dos pertences materiais que não servem para nada, porque não se leva para outro mundo. O que é uma vida comparado com a eternidade? Com a responsabilidade, com a consciência amargando por séculos ou milênios. Em virtude de todos esses aspectos, Jesus sabia que existiam as pessoas que só pensavam na matéria,
As pessoas que iam sepultar seus parentes pensando na riqueza, nos bens. Pessoas que faziam alaridos dizendo que amavam sem amarem. Então era para esses que Jesus fazia sua observação, a sua anotação. Deixai aos mortos o cuidado de sepultar seus mortos, porque nós temos como prática muito comum nos preocuparmos com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o conhecido. Porque fulano está errando, está pecando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Deixai que os mortos, cuide dos mortos, ou seja, não ligue para a vida do alheio. Não se preocupe com o outro, preocupe-se com você mesmo. Deixe com os mortos, cuide dos mortos. Deixe que aqueles que não pensam em Deus, deixe que aqueles que não são espiritualizados, fiquem entre eles. Os que gostam de futebol, fiquem com os que gostam de futebol. Os que gostam de beber, fiquem junto dos que gostam de beber. De jogar, junto do que gostam de jogar. Não devemos nos preocupar com os outros. Preocupemos-nos com a nossa reforma íntima, com o exemplo que vamos dar aos outros. Sim, exemplos, porque a quem podemos mudar? A nós mesmos. Não podemos mudar os outros. Chico Xavier, ele saía de casa por volta das 6 horas da noite, da tarde, 18 horas, e ia para a casa espírita, lá em Pedro Leopoldo. E no caminho ele observava e pensava dele para ele mesmo: eu trabalho tanto, vou para o centro espírita agora de 6 horas, vou ficar lá até 2 da manhã, 3. Eu passo pelas ruas, nas praças, o povo brincando. Não pensam na responsabilidade, não pensam em se modificar, não pensam em aproveitar o tempo que é precioso. Não sabendo ele, nem nós sabemos quando seremos chamados. Aí nisso ele passou diante de um bar, em que ele observava uma mesa de sinuca e uns homens jogando aquela bola na caçapa, jogando sinuca. Ele observou aquilo e disse: mas coitados, não estão estudando, não estão lendo, não estão aprendendo nada, só perdendo tempo. Foi, trabalhou a noite toda, varou a madrugada. Quando voltava mais de 2 da manhã, passando no bar, ainda estava a luz acesa, os homens lá jogando sinuca. Ele fez outro comentário dele para ele mesmo: mas as mesmas pessoas jogando sinuca, que absurdo, que desperdício de tempo, o tempo é precioso. Emmanuel chegou e disse: Chico, porque ele via Emmanuel como nós nos vemos, com perfeição, com nitidez. Para eles era completamente materializado. Disse: Chico, não comente assim, deixe a vida dos outros, Chico, porque é melhor eles estarem jogando sinuca do que estarem fazendo um mal maior, arquitetando um assalto, um assassinato. Pelo menos estão desopilando. Deixe para lá. Vamos então agora voltar ao Evangelho de Jesus e entender a ambientação onde ocorreu essa passagem de Jesus, que é o tema desta noite. Ela se dá no relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Jesus já havia selecionado os seus apóstolos, os 12 apóstolos. E nós fazemos uma análise pessoal
e compreendemos a importância de ter sido escolhido por Jesus. Olha o privilégio de Pedro, de André, de cada um dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus, que disse: vinde trabalhar comigo para a implantação do reino do Senhor na terra. Esses 12 que foram convidados sentiam-se orgulhosos, sem qualquer dúvida, mas aqueles que não foram convidados ansiavam sê-lo. Quem de nós não desejaria um dia receber em nossa casa a visita de Jesus? Quem de nós não ficaria eufórico quando alguém batesse na porta e a gente fosse abrir para ver quem era, e era Jesus, e dissesse assim: eu vim lhe buscar, eu preciso da sua colaboração, não estou falando de desencarne, você vai ter uma atividade aqui na terra, aqui no planeta. Essa convocação é para qualquer um de nós um sonho. Quando é que Jesus vai aparecer a nós, nos convidando para servi-lo de uma forma direta? Então Jesus saía caminhando com os 12 apóstolos, e como era natural, uma pequena multidão cercavam-no, e ele parava aqui, parava acolá, para botar uma criança nos braços, para abençoar uma pessoa ou outra, para fazer curas, para fazer explanações, observações filosóficas. Mas muitos que seguiam Jesus estavam desejosos de dizer assim: quem sabe Jesus não vai escolher mais um, mais outro apóstolo? Quem sabe? Ninguém sabia exatamente quantos ele iria escolher. Aí um primeiro se precipita e diz: Senhor, eu estou encantado com a tua doutrina, eu estou maravilhado com os teus evangelhos, com as tuas curas, com o que tu fazes. Para onde quer que fores, eu te seguirei, eu enfrentarei todas as dificuldades, eu estou pronto para te seguir, convida-me. É claro que era uma empolgação momentânea, é claro que ele não estava em condições de enfrentar, porque se tivesse, Jesus teria no incluído entre os 12. Jesus olha para ele e diz de uma forma assim bem poética: como era difícil segui-lo, para onde quer que tu fores, Jesus, eu te seguirei. Jesus vai e diz para ele: as raposas têm seus covis, suas locas, onde se abrigam, onde se escondem. As aves do céu têm seus ninhos, onde repousam, onde se encontram com seus filhotes, onde se resguarda das chuvas. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha uma casa, não tinha uma esposa, não tinha um lugar fixo para ele tirar uma soneca depois do almoço, por exemplo. Aquele homem escutou e calou-se, como que diz dele para ele mesmo: eu não sabia que era tão difícil assim, eu pensei que ele morava numa mansão, mas ele não tem casa, ele não tem onde morar. Calou-se, e Jesus seguia caminhando, fazendo as curas. Dentre aqueles que o seguia, ele olhou para um e constatou que ele tinha condições morais, quem sabe, de segui-lo de perto. Então, percebendo que ele tinha condições, diz para ele: vem, segue-me.
Ele estremece porque não esperava ser convidado diretamente por Jesus. E lembra-se então que alguns instantes atrás alguém dissera para ele: teu pai faleceu. E parece que ele não tinha muito cuidado com o pai, que deixou de lado, nem se preocupou. Mas quando Jesus chamou, vem, Senhor, eu agora estou lembrado, disseram-me há pouco que meu pai faleceu. Eu quero te seguir, não nego que eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu cuidar das coisas do meu pai, do velório, da documentação. Eu preciso me encontrar com os familiares, consolar um, consolar outro, organizar tudo. Quem sabe amanhã ou depois eu volto. Pode esperar que eu volto. Foi aí, neste momento, que Jesus olha para ele e diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como que dissesse para ele: eu conheço os teus familiares, eles estão preocupados no interesse físico, monetário, da herança, não estão ligando para as coisas espirituais. Você já despertou para as coisas espirituais. Deixe que os mortos, espiritualmente mortos, fiquem junto dos espiritualmente mortos. Deixa que os mortos cuidem dos mortos. Quanto a ti, vai e semeia a palavra de Deus. Jesus caminha mais um pouco, abraçando um, abraçando o outro. Um outro admirador ajoelha-se aos pés do mestre e diz: Senhor, permita-me, eu quero te seguir, Senhor, eu quero te seguir, mas antes eu quero ir até minha casa, me despedir da minha esposa, dos meus filhos. Eu preciso arrumar meus pertences, reforçar a sandália com outra sandália sobressalente, vou caminhar muito, arranjar víveres, enfim, me dê um tempo de eu combinar com meus familiares, para que eu possa partir tranquilo, sem preocupação. Jesus olha para aquele cidadão e vê que ele ainda não está pronto, e diz para ele aquele ensinamento precioso para todos nós: você quer pegar no arado, quer seguir o Evangelho, e quem quer seguir o Evangelho é alguém que pega no arado e que vai lavrar o chão, semear a semente do bem, vai cultivar o solo. Você está se propondo a isso. Mas quem pega no arado, meu filho, não pode olhar para trás. O ensinamento de Jesus é preciosíssimo para nós na época atual. Porque o que é pegar no arado? Pegar no arado nada mais é do que um trabalho físico em que envolvia uma parelha de bois unidos por uma trava, da qual saía uma haste que era presa ao maquinário que cavava o chão, o arado que fazia o buraco no chão. O lavrador era alguém que segurava com a mão o arado que cavava o chão, com a outra mão tinha uma vara comprida que cutucava com a ponta do ferro a traseira dos dois bois, para que o boi andasse e fosse puxando o arado fosse cavando o chão para que depois jogasse a semente. Era um trabalho grosseiro, pesado, de pouca produtividade, um maquinário primitivo. Então, para que
eles cavassem em linha reta, não podia olhar para trás, porque se olhasse para trás, saía do alinhamento e estava tudo perdido. Tinha que estar olhando para frente firme, cutucando o boi com a mão, segurando, aprumando, cavando o solo, para depois, naquela vala feita, colocar as sementes, para depois serem elas cultivadas. Olhar para trás simboliza o apego às coisas materiais. Olhar para trás é querer fazer o que já fizemos antes. Eu bebia, não bebo mais, frequento o espiritismo, mas eu estou com tanta saudade, estou olhando para trás. Eu frequento a doutrina espírita, estou assistindo os cursos doutrinários, mas eu sinto saudade da farra, está olhando para trás. Então olhar para trás é não se engajar definitivamente no arado. Quem pega no arado não deve olhar para trás. Os ensinamentos de Jesus é de uma profundidade filosófica extraordinária. Então nós botamos em nossa consciência a convicção de que precisamos nos desvincular do que está atrás de nós, do nosso passado. Por isso que Deus fez com que a gente esquecesse das vidas passadas, para que a gente não ficasse preso à depressão, ao baixo astral. Portanto, olhar para trás é perigoso, quer dizer, estar com saudade de praticar os mesmos atos que você não está mais praticando ultimamente. E aí, para melhor compreendermos o que é olhar para trás, vamos então mencionar o primeiro livro da Bíblia Sagrada, mais uma vez, a Gênesis, capítulo 19, em que relata o fato de Sodoma e Gomorra serem destruídas, as duas grandes cidades. Eu não sei qual era a população de Sodoma e Gomorra, mas eu imagino que devia as duas cidades juntas ter perto de 1 milhão de habitantes. Mas as duas cidades estavam tão depravadas, tão deterioradas moralmente, que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra para começar tudo de novo. Porque espírito não se destrói. Destruindo a cidade, o espírito reencarna depois. Mas as duas cidades, na concepção de Deus, precisavam ser destruídas porque não tinha jeito mais. A depravação, o vício, tudo estava tomando conta. Então, o pai Abraão, em conversa com os anjos de Deus, toma conhecimento de que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a fazer uma espécie de questionário. Começou a questionar aquela decisão divina. Senhor, mas o Senhor vai destruir duas cidades? Mas Abraão, o pessoal não quer nada com nada, tem que começar tudo de novo. Esse pessoal tem que reencarnar, sofrer. Mas Senhor, olhe, das duas cidades juntas, se por acaso, uma pergunta que eu faço ao Senhor, se por acaso nas duas cidades tiverem 50 pessoas que têm alguma propensão ao bem, o Senhor destrói as duas cidades? Não. Se tiver 50 pessoas nas duas cidades que ainda se salve, por causa das 50 pessoas eu não destruo, eu suspendo a minha decisão. Abraão fez a conta, 50 foi muito, dos 50 pessoas vai ter não. Senhor, se só tiver 40, só tiver 30, depois finalmente ele disse, Senhor, e se só tiver 10 pessoas que pensem no bem? Se tiverem só 10 pessoas da soma das duas cidades, ainda assim eu não destruirei. Não tinha nem 10. Na cidade vizinha morava, na cidade de Sodoma morava Ló, a esposa e 2 filhas. 2 anjos de Deus chegam lá, batem na porta, e o povo da cidade disse, olha, vocês viram, desceram 2 anjos do céu, por certo estou querendo perturbar a nossa felicidade aqui em Sodoma e Gomorra.
vamos matar esses 2 anjos. Cercaram a cidade para matar. Os anjos jogaram fluidos magnéticos, as pessoas ficaram enlouquecidas, perturbadas, não acertavam com a casa e os anjos escaparam. E os anjos disseram para Ló: nós temos ordens expressas de Deus, as 2 cidades serão destruídas. Logo amanhã cedinho, você vai abandonar a cidade. Você, sua esposa e as 2 filhas, vamos juntos até uma montanha distante. Mas tem uma recomendação que ninguém pode desobedecer. Qual é? Ninguém deve parar, porque parar dá um indicativo de que está em dúvida se deve ou não sair da cidade. Nem tão pouco olhar para trás, que é só olhar para trás é saudade do que vai deixar. 2 coisas: não parar e não olhar para trás, seguir em frente até as montanhas. Das 2 cidades saíram 4 pessoas: Ló, a esposa de Ló e 2 filhas. Quando caminharam um pouco, a esposa de Ló disse: ai meu Deus, que vidinha tão boa. Aí olhou para trás: eu vou olhar só de relance a saudade que eu tenho de deixar um lugar tão bom. E consta o relato bíblico no capítulo 19 do livro de Gênesis, que a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal. Então olhar para trás é um simbolismo de paralisar no processo evolutivo, é parar no tempo e no espaço. Então nós temos de considerar que existem 2 mortes: a morte física e a morte espiritual. Queremos crer que nós todos somos espiritualmente vivos, porque estamos interessados em aprender as coisas espirituais, mas aqueles que não querem saber de religião, de ética, de bondade, de fraternidade, de amor, não necessariamente não necessariamente ser um religioso, mas ser uma pessoa boa. Se a pessoa não tem bondade, então é um morto-vivo que caminha. Porquanto, Papai do céu, Deus, observa quais são os seus filhos que querem evoluir e quais são os que não estão querendo evoluir. E os que não estão querendo evoluir, resgatam com provações, com outros nascimentos, etc, etc, etc. No Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Jesus conversando com os apóstolos, ele diz: olha, eu tenho tantas tarefas, são tantos sofredores que me procuram, são tantos que vêm até mim pedindo auxílio, que eu não dou mais conta. Eu quero transferir para vocês cooperarem comigo. Então vocês também vão poder expulsar espíritos imundos, vão poder também aplicar passes, fazer curas. E os apóstolos ficaram felizes quando adquiriram aqueles poderes extraordinários. Ele tocava nas pessoas e curavam, expulsavam os endemoniados. Estavam tão felizes que não continham a alegria. Jesus olha para eles e diz para ele: não vos rejubileis, não vos alegreis tão somente pelos dons espirituais. Isso não é o mais importante. O mais importante para que o espírito se eleve é ter seu nome escrito nos céus. E vocês, cada um de vocês tem seus nomes escritos nos céus. É bom fazer uma pausa e se perguntar: Senhor, será que meu nome já está lá em cima, anotado em algum canto? Ainda que seja um rascunho, ainda que seja meu primeiro nome, ainda que seja a primeira sílaba da minha palavra, será
para que serviria o nosso nome está escrito nos céus? Serviria sim, porque de repente, no plano espiritual, chegasse uma rogativa daqui da terra de Campina Grande, do bairro do Catolé, da Prata, da Palmeiras, do Centenário, de alguém que pedisse socorro, e Jesus dizia: traz o livro do céu aí. Olha, quem mora na redondeza tal, aqui está, na relação do livro do céu, mora um espírita fulano de tal, Oscar de Lira, Denise Lino, pronto, está aqui o nome, leve para lá que eles resolvem. O nome lá em cima quer dizer o quê? São pessoas que Deus pode contar para continuar a semear o bem na terra. É com essa finalidade. Se nós somos espiritualmente mortos, com certeza o nosso nome está só no cartório. Mas se nós somos espiritualmente vivos, voltados ao bem, ao esforço de nos melhorarmos, efetivamente nosso nome já começa a ser escrito nos céus. Divaldo Pereira Franco nos conta que certo dia ele estava lá na mansão do Caminho, desde as 6 horas da noite, fazendo um atendimento fraterno a milhares de pessoas, em pé, abraçando um, aconselhando o outro, fazendo anotações a outro. Isso, uma pessoa após outra, quando já deu mais de meia-noite, mais de cansado, suado, passando o lenço na testa, quando chegou uma senhora, uma velhinha, e disse: o senhor que é o Divaldo, né? Diga, minha filha, eu vim pedir ao senhor dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. Ele disse: mas minha senhora, olhe, minha irmã, a senhora ficou na fila esse tempo todinho, não percebeu que aqui eu não dou dinheiro a ninguém? Não dou, aqui é só conselho, aqui é orientação espiritual, caso de obsessão, conforto, mas eu estou precisando de dinheiro, a minha situação está difícil. Só olhe, essa hora, e ele ficou insistindo, ele começou a se aborrecer. Olha, tenha paciência que eu estou cansado, mas arranja um dinheirinho para mim, se eu não pagar eu vou ser botado para fora. O dono da casa disse que amanhã me bota para fora, se eu não pagar. Mas eu não tenho dinheiro aqui, eu só ando com um lenço e com a caneta para escrever alguma coisa. Como que diz, ou mulher chata, ou mulher implicante, eu já expliquei. Olha, eu não tenho, essa hora, já mais de meia-noite, não tem nenhum dos meus amigos que teriam certas posses, que eu pudesse até me socorrer dele, não tem no momento. Começou a querer se aborrecer mesmo, se agastar. Aí nisso, quando ele olha, Joana de Ângeles está olhando para ele. Ele não gostou, porque quando Joana de Ângeles chega, é claro que era uma crítica que estava fazendo a ele. A atitude dele não estava muito cristã, muito espírita, muito caridosa. Divaldo: sim, Joana, você não sabe da história dessa mulher, Divaldo. Essa mulher não é espírita, está passando por dificuldade, sim. Ela lava e passa para fora. Realmente ela vai ser despedida amanhã. E ela fez uma prece, Divaldo, uma prece tão sincera, tão tocada, tão profunda, que a sua oração chegou ao coração de Jesus. E Jesus então mandou buscar o livro. Traz o livro da Bahia, o nome das pessoas de Salvador, que eu possa mandar um socorro para essa mulher, que a prece dela chegou ao meu coração. Mandou 2 anjos para intuí-la, mas chegava os anjos perto dela, ela não escutava nada dos anjos. Então deram intuição a um cidadão que ia passando. Ele disse: minha senhora, a senhora está chorando, o que é que tem? Intuído
que foi para conversar com a velhinha. Não, porque eu vou para fora, vou ser expulsa da casa, vou passar fome. Aí ele disse: olhe, eu vou lhe dar um endereço, procure falar com o Divaldo Pereira Franco, que ele vai lhe ajudar. Eu não vou lhe dar nenhum tostão, mas Divaldo vai lhe ajudar. E Divaldo disse: esse homem é chamado o homem de bem, que faz o bem, mas para que os outros façam. Ele transfere para os outros fazerem. Mas ele deu a dica, a mulher foi. Portanto, Divaldo, o seu nome está escrito no livro lá, na pontinha do caderno, já quase o nome quase não cabe. Você vai manter o nome lá, porque Jesus disse assim: vamos dar uma oportunidade a ele, porque se ele fizer caridade a ela, a gente manda reavivar o nome dele. Ele disse: minha senhora, fique calma. Mudou o tratamento. Sente aqui, Nilson, socorre essa amiga nossa aqui. Portanto, meus queridos, nós temos que decidir. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um e desagrada o outro, ou ama um e despreza o outro. Ninguém pode servir ao Deus e a mamon ao mesmo tempo. Ninguém pode servir ao mal e ao bem ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus. Nós todos somos servos. Nós todos somos servos. Sejamos servos de Jesus. Sejamos servos de Jesus. Porque muitos batem no peito: eu não quero ser mandado por ninguém. Ninguém manda em mim, eu não vou para religião nenhuma, doutrina nenhuma. Eu quero fazer o que eu quero. Não sabe ele que está sendo obsediado, levado, sendo escravo e servo das trevas. Todos nós somos servos, ou da luz ou das trevas. O que é que nós vamos escolher? Sermos servos de quem? De Jesus ou do mal? Deixai que os mortos sepultem os seus mortos, deixe os outros fazer errado, façamos certo o que pudermos, para um dia termos direito a termos nossos nomes escritos nos céus. Que Jesus nos abençoe.